Olá pessoal, hoje a gente vai tratar um pouquinho e falar de alguns métodos de controle de estoque. Entre os métodos que a gente vai destacar agora nesse exemplo aqui, óbvio, um exemplo bem simples, é a respeito do método de controle de estoque pelo Pepsi, quer dizer, que significa o primeiro que entra sempre é o primeiro que sai. Aí a gente tem a seguinte situação, tá? Nós temos aí uma compra de 100 unidades ao preço de R$20 a unidade, sendo que essa compra foi realizada a prazo. Como é que a gente vai registrar no estoque? Na ficha de controle de estoque. Então a gente tem aqui a ficha de controle de estoque, com as entradas, com as saídas e com o saldo. Então vamos lançar aí essa compra. Então, compras, a quantidade 100 unidades, a um custo unitário de R$20, né? Então 100 vezes 20, eu tenho um total de 2.000. Como não é venda, não temos nada na saída, a gente repete a quantidade aqui na conta saldo. A 20 reais, isso aqui é igual a 100 multiplicado por 20, que vai dar R$2.000. Bom, então lançamos a nossa primeira compra aqui. Talvez nós podemos ter a seguinte dúvida. Aqui está dizendo que a compra foi a prazo, tá? Na ficha de controle de estoque, a nossa preocupação não é com a condição a prazo ou à vista, ou parte à vista, parte a prazo, ou vice-versa. O nosso sistema que nós temos que apontar na ficha de controle de estoque é justamente o controle desse estoque. Como é que está sendo realizado o controle dessas unidades que estão sendo compradas e vendidas dentro da empresa. Muito bem. Partindo para um segundo exemplo, a gente tem uma nova compra, né? Então a gente tem aqui uma compra de quantas unidades? 120 unidades, a um custo unitário de R$22 cada unidade, que é 120 vezes os 22, 2.640. Não lanço nada aqui na ficha de saída, ó, porque eu não estou vendendo, eu estou comprando, então lanço tudo na ficha de entrada e trago isso para o meu saldo, né? Sempre atualizando o saldo da minha compra. Então aqui com essa entrada 120 ao preço de 22, que 120 vezes 22, 2.640. Alguém pode estar se perguntando, Reginaldo, por que você não pegou e já tem 100 com mais 120 lançou para 220 aqui? Bom, como o meu critério é primeiro que entra, primeiro que sai, eu sempre tenho que saber qual é a minha primeira entrada, qual a quantidade que entrou para poder dar baixa nesse estoque. Aí aqui, obviamente, eu posso, né, apurar, já dar uma, como se diz, uma atualizada no meu saldo de estoque. Então eu tenho aqui um saldo até o presente momento de 4.640, né? Se nenhum evento acontecer até o presente momento, eu tenho 220 unidades, óbvio, 100 que eu comprei a R$20 e 120 a 22, que na somatória eu tenho 4.640. Muito bem. Nesse momento, ou a partir desse momento, a gente tem uma venda, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai registrar essa venda. Venda de quanto? Venda de 80 unidades ao cliente João ao preço de R$40 a unidade, sendo que a venda foi à vista. Ok. Como é venda, a gente não vai registrar nada aqui na ficha de saída, na ficha de entrada, e sim na ficha de saída. Então eu vou baixar 80 unidades. Agora, 80 unidades ao preço de quanto? Como o meu método é o primeiro que entra, primeiro que sai, então qual foi a minha primeira entrada? Minha primeira entrada foi essa daqui, 100 a 20, que deu 2.000. Então eu vou baixar do 100, eu vou baixar 80 unidades. O preço de custo por unidade é 20, 80 vezes 20, R$1.600. E agora o meu saldo aqui, ele vai mudar. Então eu tinha 100 menos 20, eu passo agora a ter apenas quanto? Né? 100 menos 20, 100 menos 80, eu passo a ter 20 unidades. A um custo unitário de R$20,
Então eu tenho 20 vezes 20, eu passo a ter 400. E o 120, eu repito ele aqui para mim sempre estar atualizando esse saldo, né, para saber o valor real ou o saldo atual que eu tenho nesse momento. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar 120 por 22, 2.640. Bom, eu tinha 220 unidades na última atualização. Com as vendas, eu passo a ter agora quanto? Então vamos ver quanto que a gente tem aqui, né? Então a gente vai ter 20 mais 120, então eu passo a ter um saldo atualizado de 240 unidades. E em valores, em reais, eu vou ter um saldo atual de quanto? 400 mais 2.640, eu tenho um saldo atual de 3.040. Legal. Agora a gente tem uma nova venda. Olha só, então eu tenho uma venda de 40 unidades ao preço de R$60 a unidade sendo à vista, ok? Alguém já deve estar se perguntando, Ginaldo, no primeiro exemplo você disse que foram vendidas 80 unidades, e por que você falou que foi R$40 à vista, e por que aqui está 20? Porque na ficha de controle de estoque, nós sempre vamos baixar o produto pelo seu custo de aquisição, pelo seu custo unitário, tá? Então aqui a ficha de controle de estoque, estamos trabalhando com custo, nós não estamos tratando aqui de receita da mercadoria vendida, e sim do custo. Nós queremos encontrar o custo da mercadoria que nós estamos vendendo. Então é com base no princípio do custo histórico, né? O custo do valor original, o preço que realmente é o custo dessa mercadoria. Então já vendemos 80, agora vamos baixar mais 40 unidades. Então vamos colocar mais ou menos aqui, que vai ficar mais fácil a gente lançar. Muito bem. Na entrada eu deixo com 0, e agora eu vou baixar as 40 unidades. Seria imprudente que eu fizesse isso, baixasse 40 unidades de uma vez. Por que eu não posso fazer isso? Haja vista que o meu método, primeiro que entra, primeiro que sai, da minha primeira entrada que eu tive aqui, ó, que foi essa primeira compra, tá, que nós tivemos aqui, nós vendemos parte dela, mas ficou um saldo ainda de 20 unidades. O que nós vamos fazer? Vamos baixar então, vamos acabar com esse saldo, vamos zerar ele. Então eu vou baixar 20, né, ao custo de R$20. Isso aqui é igual a 20 multiplicado por R$20, R$400. Posso dizer que agora eu não tenho mais nenhum saldo de mercadoria da primeira entrada. Mas como eu não vendi apenas 20, e sim, eu vendi 40, eu preciso baixar mais 20 unidades. Aí eu venho e baixo 20 da onde? 20 da próxima entrada, já que a primeira já acabou. Então a minha ficou agora como saldo a ser baixado das 120 unidades. Então das 120 eu vou baixar 20, só que a que preço? A R$22. Então eu vou baixar a R$22. E aí eu tenho 20 vezes os 22, 440. E o meu saldo atual agora, como é que ficou? Né? A gente tinha aqui, a gente baixou 40 unidades, não é isso? Que foi justamente a venda, foram 20 a 20 e 20 a 22. Foi justamente as 40 unidades que nós baixamos aqui, né? E a nossa total dessa saída aqui foi no montante de 840. Como é que vai ficar meu saldo agora? 120 menos 40, 140, perdão, menos 40, obviamente vai ficar um saldo de 100 unidades, né? 120 menos os 20 vai ficar com 100. Então vou ficar com 100 a 22, que é igual esse multiplicado por este, R$2.020, tá? É o que nós temos aí agora de saldo de R$2.020. Como não ocorreu, não tivemos nenhuma outra venda, vamos ver qual que é o nosso, vamos apurar o total aqui. O total das minhas compras, quanto é que foram? O total da minha compra foi, eu comprei 100 unidades a 20, que deu 2.000, e depois comprei 120 unidades a 22, que deu 2.640. 2.000 mais 2.640 me faz um total de entrada de
4.640. As saídas, eu tenho as seguintes saídas, né? Eu tenho as seguintes saídas aqui. Eu tenho uma primeira saída de 80 unidades a 1.600, né? Tá, probleminha aqui, 1.600, e eu tenho aqui 1.600 mais uma segunda saída com 840, quer dizer, o total das minhas saídas 2.440. E o saldo final que eu tenho, como não tem mais nenhum lançamento a ser realizado, é justamente os 2.200. Com base nessas informações, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar o CMV, quer dizer, o custo da mercadoria vendida. Essa fórmula ela se faz da seguinte maneira: o CMV sempre vai ser igual o estoque inicial mais as minhas compras menos o meu estoque final. Como é que vai ficar isso então? Vamos lá. Então eu vou ter aqui um CMV da seguinte maneira: CMV igual o estoque inicial nosso é 0, porque nós não tínhamos nenhuma mercadoria aqui, ó. Quando a gente abriu essa ficha de controle de estoque, ela estava zerada. Ela começou com essa compra. Então, o meu estoque inicial é 0. Mais as compras eu tenho, que é 4.640 menos o meu estoque final. Quanto que é o meu estoque final? O meu estoque final é o saldo, é o último saldo atualizado, que nesse caso aqui é 2.200 reais, tá? 2.200. Eu posso dizer que o custo da minha mercadoria vendida é igual 4.640 menos 2.220, 2.440, tá? Então o custo da minha mercadoria é de justamente 2.440 reais. Se os senhores notarem, é justamente o total das minhas saídas, ó, 1.600 mais 840, 2.440. Feito, pessoal. Então esse aí é um método de apurar o PEPS pela ficha de controle de estoque utilizando deste exemplo, ok? Até mais.